Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao reino vegetal. Vamos falar agora sobre os vasos lenhosos e os vasos liberianos. Nós já sabemos que a planta possui a seiva bruta, constituída de água e sais minerais, e também da seiva elaborada, que é formada pela glicose, que é o produto da fotossíntese. E essas seivas elas vão circular pela planta através de tecidos diferentes, isso é novidade para nós. A seiva bruta, que vem das raízes, movimenta-se para cima através de vasos chamados de vasos lenhosos, que correm então pelo centro do caule. O conjunto desses vasos lenhosos nós chamamos de xilema. Os produtos da fotossíntese formam, por sua vez, a seiva elaborada, a glicose. Essa seiva elaborada será distribuída por toda a planta pelos vasos liberianos. O conjunto desses vasos liberianos é denominado de floema, e eles ficam mais na parte de fora do caule. Se a gente observar, se fizermos uma remoção do anel da casca de uma árvore, a gente vai impedir que a seiva elaborada consiga ser transportada por toda a planta, tá? Justamente porque o floema, com os seus vasos liberianos, ficam na parte de fora do caule, tá bom? Então, se houver aí alguma remoção, algum corte, justamente nessa área, a gente vai comprometer o transporte da seiva elaborada da planta. Uma das coisas mais curiosas do reino vegetal é o aparecimento de estruturas modificadas. Essas estruturas surgem com a finalidade de adaptar determinadas espécies a condições adversas do ambiente onde vivem. No caso das folhas e dos caules, as modificações mais frequentes são, primeiro, os espinhos, nós já até falamos sobre eles, resultam de folhas modificadas e têm coloração diferente do caule onde estão inseridos. Eles aparecem, por exemplo, nos cactos, na coroa de Cristo, como se fossem folhas atrofiadas. Dessa maneira, eles evitam a perda de água por transpiração ou sudação. Já os espinhos resultantes de modificações do caule têm a mesma coloração do caule, a qual se fixam, como os do limoeiro e da laranjeira. Existem também as gavinhas, que servem para fixação em suportes onde elas se enrolam. Observem a imagem. Podem se desenvolver a partir de caules ou até das folhas, por exemplo, o maracujá, a uva, a ervilha. Tem também as brácteas, que são folhas coloridas que parecem flores. Elas revestem as flores isoladas e funcionam como elemento de atração para os animais. E as folhas insetívoras, as chamadas plantas carnívoras, que nós já tanto conversamos ao longo das nossas aulas, Então, elas capturam e digerem insetos e, às vezes, até mesmo aves e mamíferos. Existem também os cotilédones, que são as primeiras folhas a surgir das sementes quando elas começam a germinar. Esses cotilédones armazenam reservas de nutrientes para a planta que está germinando e ainda não faz fotossíntese. Então, é um local ali, a primeira comidinha da planta que está começando a nascer, Então, ela não faz a fotossíntese e ela vai retirar os nutrientes da onde? Desse local de reserva dela, tá bom? E por último, o cladodios. São os caules adaptados para realizar a fotossíntese. As plantas que os possuem perderam as folhas ao longo da evolução e, em geral, como adaptação à região de clima seco. A ausência das folhas permite à planta economizar água que seria perdida por evaporação. Vamos falar agora sobre as gimnospermas. Então, estamos evoluindo um pouquinho mais. Já falamos das briófitas, das pteridófitas, agora chegamos nas gimnospermas. Observem essas três imagens. Então, nós temos a imagem de uma araucária, de um pinhão e de uma pinha, que na verdade o nome é estróbilo, mas ela é conhecida como pinha. Essa árvore, a araucária, ela produz estróbilos, que são essas pinhas, Estróbilos masculinos e femininos. E os estróbilos, quando fecundados, eles vão produzir os pinhões, que são as sementes das gimnospermas, tá bom? Então, só para a gente introduzir um pouco esse assunto. As gimnospermas diferenciam-se dos grupos anteriores, as briófitas e as pteridófitas, por possuírem, além da raiz do caule das folhas, as sementes. Então, a partir de agora, nós temos aí essa nova característica.
As gimnospermas não formam flores nem frutos para proteger suas sementes. Daí o seu nome, que em grego significa sementes nuas. Gimnos significa nu e esperma, semente. Nós veremos mais para frente que as gimnospermas não têm frutos por não terem ovário. É uma estrutura presente apenas nas angiospermas, tá? Preste atenção porque vai ter uma perguntinha na tarefa sobre isso. Os principais representantes desse grupo são os pinheiros, as cicas, as sequoias e o cipestre. Em geral, são árvores de grande porte. A maioria das espécies são originárias de regiões de clima temperado e foram introduzidas no Brasil com finalidade econômica e de ornamentação, ou seja, para decoração, paisagismo. Original da América do Sul, a espécie mais conhecida é o pinheiro do Paraná, que forma as famosas pinhas. Os pinheiros são utilizados em reflorestamento destinados à exploração de madeira, que é usada para a produção de celulose, papel e móveis, assim como para a extração de resinas e também de essências. Também vai ter uma perguntinha na tarefa sobre isso, sobre a utilização das gimnospermas. Tá aí a resposta. Prestem atenção. Bom, as estruturas reprodutoras que caracterizam as gimnospermas são os estróbilos, que são chamados comumente de pinhas, Algumas gimnospermas só apresentam pinhas masculinas ou femininas, outras possuem os dois tipos no mesmo indivíduo. Então, nós temos casos em que uma árvore inteira só vai apresentar uma pinha ou um estróbilo masculino, e outra árvore vai apresentar, então, esse estróbilo feminino. Como nós temos casos em que na mesma árvore a gente vai ter uma pinha feminina e uma pinha masculina, Cada galinho ali vai ter essas pinhas misturadas. Existem essas duas situações. Nos estróbilos masculinos vão formar-se os grãos de pólen e em seu interior serão formados os gametas masculinos. Nos estróbilos femininos formam-se os gametas femininos, que no caso das gimnospermas são as oosferas, Nós já tínhamos falado sobre isso. Para que ocorra a fecundação e a formação da semente, é necessário antes que ocorra a polinização. Como as pinhas são pouco atraentes para os animais polinizadores, a polinização, ou seja, essa dispersão do grão de pólen, vai ocorrer principalmente pelo vento. Esse tipo de polinização que ocorre pelo vento nós chamamos de anemofilia, Então, observem, na pinha masculina nós teremos o grão de pólen. Dentro do grão de pólen nós teremos o gameta masculino, que é chamado de anterozoide. E esse grão de pólen será transportado até o estróbilo feminino para encontrar a oosfera através da ação do vento, ok? Que então essa polinização nós chamamos de anemofilia. Bom, aqui nós temos justamente esse ciclo, Esse ciclo reprodutivo de uma gimnosperma, exatamente mostrando o que nós falamos. Então a gente tem a representação de um pinheiro, ali uma pinha masculina, embaixo uma pinha feminina. Na pinha masculina nós teremos o grão de pólen. A gente costuma dizer que o grão de pólen ele é alado, ou seja, ele é muito facilmente transportado pelo vento, Como se ele tivesse ali uma estrutura, orelhinhas de elefante ao lado, o que facilita esse transporte pelo vento. Então, dentro do grão de pólen nós teremos o anterozoide, o gameta masculino. O grão de pólen será carregado através do vento, chegando até a pinha, ou também chamado de estróbilo feminino, e lá ele vai encontrar com a oosfera. Ao encontrar com a oosfera, eles vão fecundar, vai ocorrer a formação da semente, e assim a semente, que é o que nós chamamos de pinhão, E essa semente vai gerar uma nova planta. Vamos falar um pouquinho sobre as sementes de modo geral. A semente ela vai ser originada a partir da fecundação, Ou seja, a partir do encontro entre o gameta masculino, o anterozoide, e o gameta feminino, a oosfera. A semente ela vai possuir uma casca espessa, mais ou menos rígida. Tem um embrião inativo que no solo vai se desenvolver como uma nova planta. Existe também uma reserva alimentar para o embrião, que é chamado de endosperma. A germinação das sementes depende de fatores ambientais, como a temperatura adequada, luminosidade, umidade e a presença de oxigênio. Muitas sementes podem ficar dormentes por longos períodos, isto é, após a sua formação elas não germinam. Elas ficam aguardando que essas condições ideais apareçam, tá bom?
As sementes possuem mecanismos de dispersão que permitem a uma espécie disseminar-se por outras áreas, evitando assim a competição com indivíduos da mesma espécie e até habitando novos ambientes. Algumas adaptações das sementes favorecem a disseminação, como por exemplo a presença de espinhos, de pelos, expansões e carapaças, que lhes permitem flutuar com o vento, boiar na água ou até ficar grudado nos animais e conforme eles vão se movendo, vai sendo espalhado mais essas sementes. A vantagem da disseminação é que quanto maior for o território pelo qual uma planta dispersa as suas sementes, maior será o número de seus descendentes. Bom, chegamos agora no último grupo dos vegetais do ponto de vista evolutivo. São as angiospermas. Elas constituem um grupo muito amplo de vegetais e são encontradas em todos os ambientes, cujas condições básicas de sobrevivência, como luz e água na forma líquida, sejam atendidas. As angiospermas possuem todos os órgãos que um vegetal pode ter, ou seja, raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Mas vejam, se a raiz absorve água e nutrientes, o caule os conduz e a folha faz fotossíntese, para que esses vegetais precisam dos demais órgãos? Pessoal, esses demais órgãos, a flor, o fruto e a semente, são destinados à reprodução e à propagação das espécies. Sobre as flores, existe uma enorme variedade de formas, cores, pétalas e tamanhos. Todas essas diferenças estão relacionadas com a fecundação e ao desenvolvimento dos frutos. As angiospermas são então as plantas mais evoluídas e complexas. Formam raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. A palavra angiosperma vem do grego. Angios significa bolsa e esperma significa semente. Ou seja, o fruto nada mais é do que uma bolsa para a semente. As plantas com frutos vivem em quase todos os habitats do planeta. Há mais de 250 mil espécies de angiospermas já catalogadas. De acordo com o número de cotilédonos apresentados, as angiospermas podem ser classificadas, ou seja, organizadas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Lembrem-se, nós já falamos sobre essas estruturas, os cotilédones, mas só para a gente recordar, eles são aquelas primeiras folhas a surgir das sementes quando elas começam a germinar, lembram-se? Eles armazenam as reservas de nutrientes para a planta que está germinando e ainda não faz a fotossíntese. Então vejam como a gente pode diferenciar essas características entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Primeiro que, quando a gente está falando do ponto de vista do embrião, a monocotiledônea apresenta apenas um cotilédono, ou seja, apenas uma estrutura de reserva, enquanto a dicotiledônea vai apresentar dois cotilédonos. Essa é a principal diferença, inclusive é o que dá nome a esses grupos, Mono 1, di 2. Com relação à característica da folha, as monocotiledôneas têm folhas com nervuras paralelas, tá? Observem na imagem. Já as dicotiledôneas, elas vão apresentar nervuras ramificadas. Pelas imagens dá para perceber bem a diferença, E sobre as raízes, nós podemos classificar da seguinte maneira. As monocotiledôneas apresentam raiz fasciculada. Vocês podem observar através da imagem que desde o início existe um emaranhado de ramificações. Já as dicotiledôneas apresentam raiz do tipo axial, ou seja, existe uma raiz central mais larga e a partir dela é que saem algumas raízes secundárias. De acordo com as flores, as monocotiledôneas elas apresentam elementos florais sempre em número múltiplo de 3, tá? E as dicotiledôneas elas vão apresentar esses elementos florais em números múltiplos de 4 ou 5. Bom, o ciclo de vida das angiospermas assemelha-se ao das gimnospermas, porém os elementos reprodutores das angiospermas agora são as flores e não mais os estróbilos, chamados aí de pinha. As flores, então, elas são essa estrutura reprodutiva das angiospermas, Elas são vistosas e dotadas de nectários. Esses nectários são glândulas que secretam justamente o néctar. O néctar ele é um líquido adocicado produzido justamente com a intenção de atrair insetos, aves e morcegos. Portanto, a polinização das angiospermas não ocorre mais pela ação do vento, como acontecia nas gimnospermas,
mas principalmente pelos animais, especialmente os insetos. Quanto ao sexo, as flores das angiospermas podem ser hermafroditas, quando elas apresentam gineceu e androceu na mesma flor. Nós já vamos falar sobre isso, mas o gineceu é a parte feminina da planta e o androceu é a parte masculina, que é o caso da grande maioria das flores. Então, na mesma planta, nós temos aí a parte masculina e feminina. E ela também pode ser unissexuada, ou seja, quando ela vai apresentar apenas o órgão feminino, que é o gineceu, ou apenas o masculino, que é o androceu. Como exemplo, nós temos o mamoeiro e o milho. Então, observem na imagem, eu trouxe uma foto da flor feminina do mamoeiro e a outra imagem é a flor masculina do mamoeiro. Então, elas estão em estruturas separadas. Bom, agora nós vamos entender melhor como que é a estrutura das flores. Vão acompanhando através da imagem. Então, nós temos primeiro as sépalas, que são aquela partezinha verde, semelhante com folha, né? Mas faz parte aí da estrutura da flor. Essas sépalas, elas têm a função de proteger o botão da flor antes de ela abrir. Então, se você observar um botãozinho de rosa, tem essas folhas que parecem, né, folhinhas verdes ao redor fechando a flor. Então, na verdade, ela se chama sépala. E o conjunto das sépalas, pessoal, é chamado de cálice, tá bom? Nós temos também o pedúnculo floral, que é o que liga, o que conecta a flor ao caule, tá bom? Nós temos depois as pétalas, que são normalmente bastante coloridas, bastante vistosas, chamativas, né? E essas cores servem justamente para atrair os animais, auxiliando no processo de polinização. Ao conjunto das pétalas, nós damos o nome de corola, tá bom, pessoal? Bom, nós temos também o androceu, que é o órgão reprodutor masculino das flores. E esse androceu, ele é composto por longos e finos estames, é o nome, tá? E na ponta dos estames, nós temos uma região chamada de antera, observem na imagem, então ali na pontinha a gente tem a antera. E é na antera que ficam os grãos de pólen, tudo bem? Nós teríamos aí o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino das flores. Ele é constituído pelos carpelos, nos quais vão se encontrar os óvulos que contêm as células sexuais femininas, né? A oosfera. Para que ocorra a fecundação das angiospermas, é necessário que ocorra o transporte dos grãos de pólen da antera de uma flor até o estigma da outra flor. A esse processo, nós chamamos de polinização. Ela pode ocorrer de forma natural ou de forma artificial, ou seja, induzida pela ação do homem mesmo. A polinização natural pode ser feita pelos insetos, aí nós damos o nome de entomofilia. Pode acontecer através da ação das aves, nós chamamos de ornitofilia. Pela ação dos morcegos, nós chamamos de quiropterofilia. Pode acontecer pela ação do vento, que nós já falamos, né? Chama-se anemofilia. E pela ação da água, hidrofilia. Só para ficar claro, fecundação e polinização, né? Esses dois conceitos. Então, a fecundação é o nome dado ao encontro dos gametas masculino e feminino, ok? Já a polinização corresponde ao transporte dos grãos de pólen das anteras de uma flor para os estigmas de outra. Agora, vamos descrever o processo de fecundação das angiospermas? O processo envolve, então, o transporte dos grãos de pólen até o estigma, né, que é aquela regiãozinha do carpelo. Quando no estilete, desenvolve-se o tubo polínico em direção ao ovário e até encontrar o óvulo, momento em que deverá ocorrer a fecundação. Após a fecundação, o óvulo vai se transformar em semente e o ovário vai se desenvolver para se formar o fruto. Como você pode observar, o fruto é resultado do desenvolvimento do ovário ao redor da semente. Sendo assim, a maioria dos frutos conservam as sementes no seu interior, e esse é o motivo pelo qual as angiospermas obtiveram grande sucesso na sua dispersão e perpetuação. As paredes do ovário, quando sofrem um espessamento, né, eles formam a parte suculenta e carnosa chamada pericarpo. Este, por sua vez, é composto de 3 camadas. O epicarpo, que é a camada mais externa, o mesocarpo, que é a camada do meio, e o endocarpo, que é a camada mais interna. E lá dentro, então, do fruto, a gente vai ter a semente.
Sabe-se que frutos com várias sementes espalhadas, como a melancia, e frutos com sementes agrupadas, como a uva, surgem do amadurecimento do ovário, o que por sua vez garante a proteção e proporciona a dispersão das sementes que decorrem da fecundação. A banana é um fruto partenocárpico, ou seja, isso significa que ela se desenvolve sem que haja fecundação. Aqueles pontinhos pretos que vemos no fruto são, na verdade, óvulos não fecundados. Assim, a banana não apresenta semente. A bananeira reproduz-se de forma vegetativa, o que significa que alguns brotos se destacam da planta-mãe, dando origem a outra planta, idêntica à primeira. O abacaxi conhecido hoje não apresenta sementes. Ele surgiu a partir de espécies com sementes. Ele é um fruto múltiplo, ou chamado de infrutescência, já que cada gominho é um fruto. Ele foi produzido no início do século XVIII por melhoramento genético. As plantas com melhores características foram cruzadas entre si até que o abacaxi se transformasse em uma massa estéril muito saborosa. A manipulação genética da planta, apesar de ter produzido uma estrutura muito apetitosa, impediu que o abacaxi se reproduzisse livremente, porque não há sementes para serem dispersadas. Sua reprodução passou a dar-se a partir do plantio da coroa. Já o coco da Bahia é um fruto do tipo drupa, ou seja, sua parte branca, sólida e comestível, assim como a sua parte líquida, a água de coco, são partes da semente. O embrião se localiza em um dos polos da semente. Bom, pessoal, nós ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!